Olá pessoal, tudo bem? Sou André Ukiv, da Nanofármacos, e dando continuidade à série de vídeos que a gente está fazendo, hoje vamos falar sobre a glutamina. É um aminoácido muito importante para o nosso organismo e às vezes também pouco falada, né? Então a glutamina tem uma função muito importante, lembrando que o nosso corpo produz ela, tá? Mas acaba sendo pouco e a gente vai precisar um certo período aí da vida repor ela, tá? Então a glutamina, a principal função dela é ser uma fonte de energia para o nosso corpo todo, tá? E por que isso é importante, né? Ora, porque sem energia a gente não vai ter disposição e não vai ter funções nas nossas células e os nossos órgãos para funcionar da maneira que a gente precisa que funcione, né? Então, por exemplo, são realmente para todos os tecidos e órgãos do nosso organismo. Então, assim, ó, a glutamina ela vai estar envolvida na parte intestinal, né? No sistema imunológico, rim, né, músculos, fígado, pulmão, cérebro, principalmente cérebro também, que precisa muito, e intestino, que a gente vai comentar hoje mais detalhado, né? Mas todas as nossas células do nosso corpo precisam da glutamina como aminoácido para gerar energia, né? A gente sabe que o nosso corpo funciona gerando com produção de energia, né, para ter as funções do organismo aí. Ela é um importante nutriente, então, para o intestino. E aí está a principal função dela, que a gente vai explicar bem certinho como é que isso funciona, porque a gente sabe que o intestino, eu já comentei isso em outro vídeo, é através dele que se instalam todas as doenças, né? E principalmente a gente vai falar aqui das doenças autoimunes. Vai ter um começo no intestino. E eu vou explicar como é que essa inflamação intestinal gera essas doenças autoimunes e aonde que entra a glutamina aí, né, para ajudar o nosso organismo, tá? Então aqui, simulando a parte intestinal, como deveria ser, tá? Aqui são as junções saudáveis que a gente chama. Por quê? Elas são juntinhas, ó. Isso aqui é a célula do intestino, tá? Então, uma é grudadinha na outra, para formar o quê? Uma barreira, tá? Aqui, a gente tem, então, digamos, aqui é o intestino, né? Aqui é o vaso sanguíneo. E aqui fica o material fecal, tá? Para não certas substâncias, né? Vírus, bactérias, né? Proteínas mal digeridas, substâncias tóxicas, né? Elas deveriam ficar nessa barreira do intestino e não entrar para não passar para a corrente sanguínea, né? E o que acontece quando a gente tem inflamação? E aí, a gente vai ter que parar, fazer um parênteses meio grande para falar sobre a inflamação intestinal, que é através, basicamente, também dos alimentos, né? Por isso é tão importante aquele outro vídeo que tem, falando sobre dieta, jejum, como é que isso funciona, porque quando a gente come, por exemplo, açúcar, né? Carboidrato, você vai inflamar a parede intestinal, e aí é onde teria que ficar juntinho as células, elas abrem, tá vendo? Elas abrem aqui, e você tem passagem aqui do que deveria ficar dentro da parte intestinal, começa a vazar. O termo é esse mesmo, ele começa a vazar para a circulação. E quando ele vaza aqui para a circulação, o corpo, aqui nas nossas células, a gente está passando as células que fazem a nossa defesa, né? E aí o corpo identifica isso como material estranho, que não é do teu organismo. E começa a produzir células para fazer a nossa defesa, que são células que vão produzir, então, anticorpos, e você começa a adquirir uma série de doenças ditas, assim, entre aspas, vou dizer para vocês, autoimune, porque, na verdade, está vindo de uma permeabilidade intestinal. Então, permeabilidade intestinal é isso aqui, é o que eles chamam de leak gut, tá? Que é esse vazamento de material que deveria ficar dentro do intestino e começa a vazar para a circulação. E aí entram as doenças autoimunes, né? Doença de Crohn, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, doença tireoide, né? A maior parte delas é por produção de anticorpos, justamente porque o corpo não consegue distinguir e começa a produzir anticorpos. E aí, o que acontece, então? Aonde que entra a glutamina nisso tudo, né? A glutamina vem justamente para fazer o reparo disso aqui. É ela que vai fazer com que você melhore a tua permeabilidade, que evite essa permeabilidade, né? Melhorando com que ela volte a tentar se juntar novamente e você ter
não ter mais esses espaços aqui. Então, quem vai ajudar a fazer a reparação, a principal função da glutamina é essa, fazer reparação das células intestinais para evitar esse vazamento. E aí você vai evitar o quê também? As doenças autoimunes, né, por exemplo. Então, a gente diz que a glutamina está envolvida também na formação ali das imunoglobulinas, né, o IgA, que fica na parte das mucosas, né, por exemplo, intestinal. Então, ela vai estar diretamente relacionada com a prevenção de doenças. E se for ver hoje, todas as doenças têm um fundo inflamatório. E tudo começa no intestino. Quando a gente diz que o intestino é onde se instalam as doenças, é por causa disso tudo, por causa dessa inflamação. Lógico, gente, que aqui, mais um parênteses de que a gente não adianta ficar tentando reparar as nossas lesões se a gente continuar se inflamando, né? Ou seja, comendo alimentos que fiquem inflamando o nosso intestino. E é por isso que a gente sempre fala sobre o protocolo todo, que entra a questão de dieta carnívora, né, proteína, porque você não vai estar se inflamando, tá? É natural nosso a gente fazer a digestão mesmo, é carne, ovos, é proteica, né? A gente tem que sempre voltar ao que eram nossos antepassados, os primitivos, né? A gente não tinha pão assim a toda hora, nem tanta fruta, né? Então, cuidar muito na parte do que está ingerindo, né? Então, é aqui que entraria a parte da glutamina, tá? Muito importante vocês saberem como é que funciona isso no intestino. E aí, ela vai também, outra função muito importante, que o pessoal da academia gosta muito, é para fazer também, evitar, né, o colapso muscular, que é aquela fadiga muscular. Então, ela faz reparação também de dano. Então, a glutamina repara não só o intestino, mas é o músculo que está sendo quebrado ali na hora de uma atividade física, né, onde você está fazendo a quebra, o catabolismo, né? E aí depois vai ajudar você a fazer o ganho de massa também. Então, ela vai reparar para você não ter essa fadiga, né? Ela é responsável por fazer a gliconeogênese no músculo, né? E aí você não aumenta também a insulina, né? Então, ela vai gerar fonte de energia para o músculo, vai reparar o dano, mas você não tem um aumento de insulina e você não inflama, né? Pelo contrário, ela vai ajudar a desinflamar. No sistema nervoso central também muito importante para idoso, né? Então, para quem faz atividade física também. E também entra aí as crianças, também pode usar, principalmente autista. Autistas, eles têm geralmente um problema intestinal, né? Ou é muito ressecado, ou períodos de diarreia. E aí a glutamina entra também fazendo essa parte de restaurar esse intestino também em crianças, e também no autismo melhora muito essa parte também do sistema nervoso central e intestinal, porque a gente sabe que intestino e cérebro são interligados, né? Pelo nervo vago. E aí no intestino, lembrando outra questão que entra, você veja como indiretamente vai atingindo, né? No intestino a gente tem 90% da nossa serotonina produzida nele. Então, se você tem um problema intestinal ali, você vai ter uma dificuldade na produção também de serotonina e outros neurotransmissores. E aí, com essa comunicação intestino-cérebro, deixa de acontecer, você está deixando de produzir serotonina e vem problemas também de ansiedade, de depressão, né? Esses outros problemas relacionados a neurológico também. Então, é aí que também a glutamina vai colaborar. Lembrando, como vocês viram no nosso primeiro slide lá, ou aqui, a Nanofármacos também pioneira, sai na frente fazendo a glutamina transdérmica, né? Você sempre vai ver ela em pó, geralmente é pó. E muita gente se queixa de tomar ainda, principalmente as crianças, né? E idoso. Então, você tem ela no creme, pump, você pode usar até 3 vezes por dia, né? Qualquer horário do dia, mas a glutamina sempre é bom pela manhã também, já vai, né, ajudar na tua reparação de dano e também na energia que ela dá ao organismo. Então, passa ela, é na forma de pump transdérmico, né? Espalha ali. E esse é o nosso site, onde você pode comprar ela diretamente, né? Nanofármacos, aqui em cima, .com.br. E você consegue achar ali a glutamina e também outros suplementos que a gente tem, tá bom? Compartilha nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, sempre lembrando para vocês também estar tendo novidades e acesso aí também aos novos vídeos, né? Tem a opção ali de você ativar o sininho, as notificações para receber vídeo novo do nosso canal.